Bem, meus irmãos, hoje nós vamos começar um novo salmo. E o salmo que nós vamos dar início é o salmo de número 22. Salmo de número 22. Irmãos, o salmo de número 22, ele está dividido em 3 partes, tá bom? Então, a pregação de hoje, ela constitui a parte 1, tá bom? E no outro domingo, a parte 2, e no domingo seguinte, a parte 3. E assim a gente acaba fechando o ano, se eu não contei errado, com o salmo também de número 23. Então, para hoje, o salmo de número 22, nós vamos observar até o verso de número 10, tá bom? Então, vamos ler Salmo 22, do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim? Desculpem, por que se acha longe de mim na salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Irmãos, nós temos então aqui um salmo, o salmo de número 22, ele é um salmo de lamento, ele é um salmo de desabafo. Mas também nós temos aqui no salmo de número 22 uma descrição profética do sofrimento de Jesus. Ou seja, nós temos então um salmo que retrata simultaneamente tanto as experiências de Davi, como ele também anunciando os sofrimentos do próprio Cristo. Então, automaticamente, irmãos, Davi aqui, ele com certeza, ele está sendo utilizado pelo Espírito Santo para retratar e desabafar o que ele viveu, mas também fazer uma descrição, irmãos, e eu vou dizer isso aqui para vocês, uma descrição exata ou precisa do que aconteceu com Jesus. Tanto é que o primeiro verso que nós temos aqui, o próprio Cristo cita lá nos Evangelhos. Então, temos aqui diante de nós um salmo de lamento de Davi e um salmo também messiânico que fala e anuncia sobre o Cristo. E provavelmente o salmo de número 22, ele é o mais citado na narrativa da paixão de Cristo. Então, vários elementos que encontramos aqui no salmo de número 22, eles vão aparecer na paixão de Cristo, como por exemplo, lançar sorte sobre as roupas, como por exemplo, a agonia, a zombaria, a rejeição, a humilhação, o abandono, o sofrimento e por aí vai, tá? Então nós temos aqui um salmo misto. Davi relatando seus sofrimentos, mas também sendo utilizado pelo próprio Espírito Santo para apontar para os sofrimentos do Cristo. E é pensando neste carro-chefe que eu tenho para pensarmos durante os dias, durante os domingos, o sofrimento glorioso. Então nós vamos falar sobre sofrimento glorioso. Eu sei que só o fato de mencionar sofrimento já não nos traz a ideia de algo glorioso. É automático isso. Só que nós temos aqui exatamente um salmo que vai mostrar uma glória majestosa que há por meio e dentro do sofrimento. Tanto no sofrimento do salmista, quanto no sofrimento do próprio Cristo. E, vendo do verso de número 1 ao verso de número 10, eu vou destacar com os irmãos, então, 4 verdades, tá bom? 4 verdades sobre o sofrimento glorioso. A primeira verdade
nós encontramos então no verso de número 1 e no verso de número 2. Essa aqui é a primeira verdade que vamos encontrar sobre o sofrimento glorioso. E a primeira verdade é que ele, o sofrimento glorioso, ele não anula a fé. Então vou repetir, o sofrimento glorioso, ele não anula a fé. Irmãos, o primeiro verso, ele começa com a expressão, Deus meu, Deus meu. Quando nós andamos para o verso de número 2, novamente a expressão aparece, Deus meu. Então só no verso 1 e no verso 2, a expressão Deus meu, ela vai aparecer 3 vezes. Automaticamente essa repetição que o salmista dá, isso já nos chama a atenção. A frase, Deus meu, ela é constituída, irmãos, por 2 elementos, por 2 verdades. A primeira é quando ele faz menção à palavra Deus, o termo que ele utiliza é El, né, que era um dos termos mais sagrados dentro do judaísmo, para fazer menção à transcendência, o Deus absoluto, o Deus único, o Deus poderoso, o Deus transcendente, o Deus que controla todas as coisas. Mas atrelado à palavra Deus, ele utiliza a palavra ou a expressão meu, mostrando então o quê? Intimidade e relacionamento com este Deus que é transcendente. Então o salmo, mesmo sendo um salmo de lamento, mesmo sendo um salmo que retrata os sofrimentos, tanto do salmista, quanto também apontam para os sofrimentos do Cristo, o salmista ele começa dizendo, o meu relacionamento é baseado e pautado naquele que é o soberano sobre todas as coisas. E ele repete esta afirmação 3 vezes nos dois versos. Então a finalidade dele é destacar que antes de qualquer coisa, antes de qualquer exercício, inclusive do exercício do sofrimento, existe o elemento da fé. Por isso o salmista ele faz questão de começar, irmãos, enfaticamente com a expressão Deus meu, Deus meu. É como se ele estivesse dizendo, ainda que eu enfrente as dificuldades, ainda que eu enfrente as provações, ainda que eu enfrente o lamento, ainda que eu enfrente a tristeza, ainda que eu enfrente todas as dificuldades, mas existe um elemento que precede tudo isso, é o meu relacionamento com Deus, ou seja, a minha fé que em Deus ela foi estabelecida. Por isso eu comecei fazendo esta afirmação, meus irmãos, que o verdadeiro sofrimento, o sofrimento glorioso, ele não vem para anular a fé. Ele vem exatamente o oposto, para destacar a fé daqueles que pertencem a Deus. Então, ele rompe o salmo, ele tem como nota de abertura do salmo, ele não começa com lamento, ele começa com o exercício da fé, do relacionamento dele para com Deus. Aí sim, o restante do verso 1 e também o verso de número 2 é que ele apresenta os seus lamentos. Não esqueçam, irmãos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer sofrimento, antes de qualquer angústia, existe o elemento fé. Aí sim, o restante ele diz, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação as palavras de meu bramido, né, de meu bramido. A palavra bramido aqui é grito angustiante, grito de dor, grito desesperado. Para o salmista, por conta da situação que ele estava vivendo, ele havia sido abandonado por Deus. Isso aqui é uma leitura que ele está fazendo. Ele estava vivendo uma situação tão angustiante, o salmo não diz qual era a situação, mas ele estava vivendo uma situação tão angustiante, que ainda que ele desse o primeiro passo pautado na fé, o segundo passo estava baseado exatamente no problema que ele estava vivendo, a tal ponto de ele indagar, de ele questionar, de ele perguntar, Senhor, será que eu fui abandonado? Senhor, será que eu fui esquecido? Senhor, será que por acaso o Senhor não consegue ouvir o meu gemido de angústia? Senhor, será que por acaso, por alguma razão, o Senhor está de olhos fechados e ouvidos tapados para o meu sofrimento? A pergunta que ele está fazendo é o desafio que ele faz enquanto ser humano. Tá? O verso de número 2, ele também continua com esta afirmação, gente. Olha aí, ó. Deus meu, nós já vimos. Ele diz, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém,
não tenho sossego. Ele externa a situação que ele estava vivendo. No verso 1, ele dá o passo de fé, mas ao mesmo tempo, atrelado ao passo de fé, ele também olha para a angústia que ele estava vivendo. No verso 2, ele dá o passo de fé, mas atrelado ao passo de fé, ele também diz: Senhor, eu clamo ao Senhor de dia, eu estou clamando ao Senhor de noite. Sabe um princípio interessante que nós temos aqui no verso de número 2? É que na concepção dele, na leitura dele, aquela fase que ele estava passando, aquela fase que ele estava vivenciando, irmãos, era uma fase delongada para ele. Ele diz: olha, eu clamo de dia, clamo de noite, eu estou pedindo para que o Senhor me livre. Por que eu não consigo sair dessa situação? Por que o Senhor não me tira desta situação de angústia? Por que o Senhor não me tira dessa situação de desespero? Então precisamos entender que os sofrimentos que passamos, independente do sofrimento que possa ser, em nenhuma instância, os sofrimentos, eles têm força suficiente para cancelar a fé que em nós foi colocada pelo próprio Deus. E eu entendo, irmãos, que nós temos, e nós vivemos isso, porque o salmista está vivendo um misto, um conflito, fé, sofrimento. É o que ele está vivendo. Ele tem fé em Deus, ele sabe que o relacionamento dele é pautado com Deus, mas ao mesmo tempo ele vive essa certeza do relacionamento com Deus, com o estabelecimento da crise, do sofrimento e do problema que ele estava vivendo. Podemos inevitavelmente vivenciar um misto de fé com inquietação, isso é natural do ser humano. De um lado indagamos, perguntamos, choramos, angustiamos, mas acima de tudo o que nos dá estabilidade emocional, intelectual e espiritual é a fé que temos em nosso Deus. Eu sei que existe uma teologia por aí, irmãos, que massacra o ser humano, que digam: olha, se você está indagando, se você está perguntando, se você está inquieto, é porque alguma coisa está faltando na sua vida. Muito pelo contrário, anular as emoções humanas diante do sofrimento é anular a humanidade que em nós foi estabelecida. Não é errado, irmãos, chegar para Deus e dizer assim: Senhor, não dou conta, Senhor, não estou conseguindo, Senhor. Até quando, Senhor? Esse fardo está pesado. Isso nos Salmos é recheado. Os salmistas, de maneira geral, eles perguntam: até quando? Até quando? Até quando? Sabe o que é isso? É uma alma angustiada e atormentada pelo sofrimento, que não perdeu a fé em Deus, mas ao mesmo tempo não quer ter deleite com o sofrimento. É natural do ser humano. Não é errado. Existe uma máxima teológica assim: olha, não pergunte por quê, não pergunte para quê. Irmãos, não é isso que a Bíblia nos apresenta. Não é isso, somos seres humanos. Arrancar de nós isso é nos transformar em máquinas. Sabe, e aí às vezes a pessoa entra numa igreja, está passando por um problema, escuta uma pregação dessa que diz que você não pode questionar, você tem que aceitar o problema sorrindo, e ela sai pior. Mas para aí, eu não estou dizendo que vamos abraçar o problema e sorrir, não, agora venha problema sobre minha vida, não é isso não. Mas é conseguir equilibrar e entender que as nossas lamúrias diante de Deus é porque realmente aquele estágio ou aquela fase está demais para nós, sem perder o nosso carro-chefe, que é o elemento fé. Deus meu, Deus meu. Até o silêncio de Deus, que é o que o salmista indaga, até o silêncio de Deus é uma fonte inesgotável de ensino e aprendizado. O salmista diz: Senhor, eu estou te perguntando, Senhor, eu estou clamando a Ti, Senhor. Eu não escuto a Tua voz. Isso é uma leitura dele. Eu não consigo ver o Senhor se movimentando ao meu favor. É como se Deus, para o salmista, estivesse em silêncio. Mas, queridos irmãos, Deus está nos ensinando exatamente no silêncio de Deus. Ele quer nos ensinar alguma coisa, Ele quer nos mostrar alguma coisa, Ele quer nos direcionar a algum local. Aí só compete a Deus saber qual é o local. O nosso passo é o passo da fé. Que o nosso sofrimento, a nossa angústia, ela não venha suplantar o Deus meu. O nosso primeiro passo tem que ser o da fé. E claro, eu não posso deixar de falar em Jesus Cristo. Não posso. Jesus utiliza a mesma frase na sua crucificação: Deus meu, por que me desamparaste? Eis aqui
um texto que é grandemente debatido entre os intérpretes. Agora, quando olhamos para a afirmação do Cristo na cruz, utilizando o mesmo salmo, nós conseguimos entender que mesmo diante daquela angústia que o Cristo estava vivendo, quando ele começa com Deus meu, ele estabelece o seu relacionamento com o Pai e a confiança que ele possuía no Pai. Ele começa do mesmo jeito, Deus meu. É como se ele estivesse... É muito parecido com as outras frases que ele usa. Quando ele estava em agonia, ele diz: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor desejar. Entendem? Então, quando ele clama na cruz e usa Deus meu, por que desamparaste? O que impulsiona o Cristo ao clamar primeiro é apresentar o relacionamento que ele tem com o próprio Pai. Um relacionamento íntimo, um relacionamento de confiança e, acima de tudo, queridos, não podemos mensurar o que o Cristo estava sofrendo na cruz. Não tem como mensurar a carga que ele estava levando ali na cruz por conta dos nossos pecados. O justo morrendo por pessoas injustas, carregando nas costas o pecado dos seus, recebendo na cruz a mão punitiva de Deus que deveria ser derramada sobre nós, recebendo na cruz as dores do inferno e da condenação que deveria ser derramada sobre os eleitos. Mas Deus, de maneira graciosa, retira do seu povo e coloca na conta de Jesus Cristo. E eis a razão porque Jesus, naquele momento de dor física, espiritual, emocional, intelectual, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Um sofrimento sem medidas na cruz. Então precisamos entender que o sofrimento glorioso, ele não surge para abafar a nossa fé, ele não surge para silenciar a nossa fé, mas a nossa primeira iniciativa, o primeiro passo é de fato depositarmos aos pés do Senhor toda a nossa confiança, porque é uma confiança pautada no relacionamento com Ele. Deus meu. E aí, queridos, vamos conseguir contemplar melhor o estabelecimento do cuidado de Deus lá no nosso último argumento, quando chegarmos no verso 9 e no verso 10. Mas até lá, acalmemos um pouco aí. Então, a primeira verdade sobre o sofrimento glorioso é que ele não anula a fé. A segunda verdade, nós podemos encontrar então, aí no verso de número 3 ao verso de número 5. Vamos ler o verso de 3 a 5. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então, a segunda verdade sobre o sofrimento glorioso é que ele é conectado à verdadeira fé. Então, o primeiro argumento, o sofrimento glorioso, ele não anula a fé. A segunda verdade é que o sofrimento glorioso, ele está conectado à própria fé. E aí vamos entender essas afirmações que nós encontramos aqui nestes versos. O verso de número 3, ele parece que é um verso fora do lugar. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aí nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas o verso de número 3, ele tem como objetivo destacar exatamente o caráter do que será apresentado. Qual é o caráter do que vai ser apresentado então no verso 3, 4 e 5? É que o louvor a Deus, ele é estabelecido por uma comunidade. Vou tentar explicar isso aqui, vou explicar isso aqui para os irmãos. Tentar não, vou explicar. O verso 3, ele diz assim, contudo, tu és santo, ok? Tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Não é entre menção a uma pessoa, mas é menção a uma comunidade. Eis a razão porque no verso 3 e no verso 4, ele entra com essas palavras, com a palavra paz. Ou seja, o que ele quer apresentar? Ele está utilizando, queridos, o salmista ele está utilizando a própria história dos seus antepassados para apresentar
como eles foram e permaneceram fiéis a Deus também diante do sofrimento. O que nós temos aqui para a palavra pais é a palavra antepassados, tá? Antepassados. Então, versículo 4 e 5 ele ficaria assim, ó: nossos antepassados confiaram em ti, confiaram e os livrou, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então, se vocês perceberem também, a palavra confiar, acho que aparece 3 ou 4 vezes, só em 2 versos. Então, ele está tentando mostrar que, ainda que o salmista estivesse vivendo aquela situação de conflito, ao ponto de clamar, ao ponto de se angustiar, ao ponto de ficar desesperado, ele mesmo sendo orientado por Deus, ele diz assim: ei, olhe para trás na história, olhe e observe os exemplos que você tem dos teus antepassados, daqueles que também vivenciaram problemas, vivenciaram dificuldades, vivenciaram por provações, mas também mantiveram o quê? A estabilidade, mantiveram a tranquilidade, não perderam o foco de confiar em mim. Olhe para o exemplo deles, olhem o que eles viveram. Logo, ele está fazendo menção aqui, queridos, não ao Israel nação, mas ao Israel espiritual, ao verdadeiro Israel. Porque aqueles que passaram por estas situações de crise foram aqueles que confiaram em Deus. E este princípio da confiança fala do relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Romanos 3,30 vai dizer o seguinte: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, o elemento que conecta esta família é o elemento fé. Não é só o fato de pertencer ao Israel enquanto nação. Nem todo de Israel, de fato, são israelitas, mas somente aqueles que confiaram e depositaram a fé em Deus. Ou seja, quando nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas, por provações, basta pararmos, claro, é uma das afirmações que ele está utilizando. É importante também, melhor dizer assim, é importante também olharmos para os nossos irmãos que viveram também antes de nós, que passaram por lutas, passaram por provações, passaram por aflições, e aqui não tem como não linkar com o texto de Hebreus. Deixe marcado o Salmo e vamos para Hebreus. Texto que eu acho assim belíssimo, Hebreus capítulo 12. Como eu gosto de Hebreus capítulo 12, para entendermos talvez a configuração do que o salmista expressa lá. Olha, os nossos antepassados confiaram e tal. Hebreus 12. Não vamos ler, mas o capítulo 11 de Hebreus faz menção aos heróis da fé, tá? Vocês conhecem Hebreus 11, capítulo 11. Olha, fulano fez isso, mas pela fé aconteceu. Fulano fez isso. Tem uma lista de heróis, do que são chamados dos heróis da galeria da fé. Aí quando chega no capítulo 12, o autor de Hebreus, no versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente. Perdão, o vento aqui desmarcou. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, o que o autor de Hebreus está mostrando? Ele diz assim: olha, também nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos assiste. A nuvem de testemunha que ele menciona aqui são os heróis do capítulo 11, os heróis da galeria da fé. A cena, queridos, é como se fosse de uma arena. E imagine talvez que você é colocado lá no meio daquela arena, com provações, com lutas, dificuldades,
tribulação, choro, dor, doença. Aí você está no meio daquela arena, aquele negócio ele vem pesando, vem te jogando para baixo. Aí você dá o último suspiro e diz assim: vou desistir. Aí o autor de Hebreus diz: para, espere, observe aí quem está te observando, quem está te olhando. Aí você, com uma força, a última força, levanta assim o olhar e vê todos aqueles heróis da galeria da fé naquela arquibancada. Te acusando? Não. Minando tuas forças? Não. Mas chamando o teu nome, dizendo: você consegue. Lute, que você consegue. Olhe como nós enfrentamos problemas e dificuldades e conseguimos, estamos aqui. Levante. Aí imagine, você vai recuperando as forças por conta do incentivo do que outros também vivenciaram. Aí ele diz: mas quando você se levantar, olhe para a frente. Quem é que está lá na frente te chamando? Ele disse: Jesus Cristo. Aquele que suportou toda a humilhação, aquele que suportou todo o desprezo, aquele que foi humilhado, está lá na frente dizendo: vem, meu filho, vem andando. Está difícil para ti? Mas vem, dê um passo, 2. Aí eu fico imaginando, queridos, aqui a cena. Tirando o peso que tenazmente nos assedia. Dificuldade, provações, luta, sofrimento, angústia, tentação, e caminhando em direção ao Cristo, aquele que nos concedeu a vitória, e todos aqueles que também já passaram por uma situação difícil, aplaudindo e gritando e ovacionando o seu nome, tudo para a glória de Deus. Para quê? Para que nós não venhamos a desfalecer na caminhada. É a obra do nosso bom Deus nos auxiliando no momento da dificuldade. Eis a razão porque o salmista diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos, ou seja, envergonhados. Por isso eu afirmei para os irmãos que o sofrimento glorioso, ele é conectado à verdadeira fé. A verdadeira fé. O povo de Deus é conectado mediante a fé. E só é possível por causa dos méritos de Cristo. Em Cristo não existem barreiras raciais e econômicas. Em Cristo temos pecadores regenerados fazendo parte de uma mesma família. E acabou. Acabou, queridos. E aí eu pergunto para os irmãos: que tipo de legado ou que tipo de história você quer deixar para as futuras gerações? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser mencionado? Devemos deixar gravado em pedra a nossa história como verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo, como exemplos vivos de pessoas de fato que confiam, que confiaram e que confiam em Deus. Verso 6 e verso 8, encontramos então aí a terceira verdade sobre o sofrimento glorioso. A primeira verdade que nós vimos no verso 1 e 2, ela não anula, o sofrimento glorioso não anula a nossa fé. Vimos a segunda verdade, que o sofrimento glorioso é conectado à verdadeira fé. E agora a terceira verdade, 6 e 8, ela causa zombaria por parte dos incrédulos. Tá? O sofrimento glorioso, ele também vai causar zombaria por parte daqueles que não temem a Deus. Então a terceira verdade é que o sofrimento glorioso, ele causa zombaria por parte dos incrédulos. Verso 6 e até o verso 8. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. O verso de número 6, nós temos então um contraste claro de como o salmista se sentia diante da história dos antepassados dele. Então ele olhava para a história dos antepassados, via homens e mulheres que permaneceram firmes, e ele olhava para a vida dele e dizia: Senhor,
eu não sou nada, eu sou verme. Era a situação que ele estava passando, era a sensação que ele tinha. Senhor, eu sou verme, não sou homem. Eu como um verme tenho que ser exterminado. Eu não posso continuar vivendo, eu sou uma criatura desprezível, Senhor. Aí ele diz que ele se achava como opróbrio dos homens e desprezado no povo. Aí no verso 7 e 8, nós temos talvez, queridos, o que estava contribuindo para que o salmista tivesse a sensação de uma pessoa desprezível. Olhem juntamente comigo 7 e 8, como pessoas que não temem a Deus respondem àqueles que temem a Deus e por alguma razão estão passando por dificuldades. Todos os que me veem zombam de mim, o salmista dizendo. Afrouxam os lábios e balançam a cabeça. Verso 8 é uma palavra de zombaria, ok? Isso aqui, o verso de número 8, não é uma palavra de afirmação, de exclamação, é uma zombaria. São aquelas pessoas que não temem a Deus dizendo assim para o salmista: é tu que confia no Senhor e está passando por isso? Agora pede para que Deus te livre. É tu que confia no Senhor, é tu que fica dizendo que tem prazer nele, agora pede para que Deus te livre. Queridos, não é diferente hoje, tá? Isso não é diferente de hoje. Nós temos aqui sarcasmo de pessoas que não temem a Deus, não entendem a ação maravilhosa do nosso Deus, acham que pelo fato que somos crentes, não vamos passar por problemas, se colocam ao nosso lado para dizer: não é tu que diz que é crente? Chama agora para que teu Deus te livre. E, inclusive, engraçado que quando são dois ímpios talvez passando por uma situação difícil, um ímpio fala para o outro: rapaz, tu vai sair dessa, né? Olha, rapaz, existe um ser superior que te guarda, né? Existe alguém que está aí para te ajudar. Rapaz, tu vai conseguir sair dessa. Se tu precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Mas quando é o servo do Senhor que passa por um problema, o mesmo ímpio que aconselhou positivamente um outro ímpio, olha para o que ele diz: tu que é crente, né? Cadê teu Deus? Não é tu que fica pregando amor, não é tu que fica pregando livramento, agora cadê teu Deus aí para te ajudar? Palavra de zombaria para causar e trazer mais tristeza para o servo do Senhor. Vamos ler um outro texto no Novo Testamento. Mateus, deixe marcado aí o Salmo. Mateus capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 39 ao 44. Mateus 27, de 39 a 44. Está relatando a crucificação do Cristo. Mateus 27, de 39 a 44. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce desta cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam crucificado com ele. Conseguem perceber o terror da zombaria que foi também mencionado em relação ao Cristo? Eu tenho uma leitura, queridos, e aí terei cuidado ao fazer esta leitura, e eu acho que eu não estou errado, mas eu entendo que aqueles homens que estavam zombando do Cristo, porque Cristo estava fazendo a vontade de Deus, estava sofrendo para pagar o pecado do seu povo, eram homens exatamente enviados pelo próprio Satanás. Porque qual a afirmação que eles fazem para Jesus? Desça da cruz. Não é tu que diz que é Deus? Desça da cruz e vamos te adorar. Conseguiu salvar os outros e não consegue salvar a ti mesmo?
desce da cruz. Irmãos, eu entendo e leio que isso aqui é uma investida. Foi uma investida de Satanás para, no último instante, fazer com que Cristo desistisse da cruz. Mas Cristo entendia e compreendia que o sacrifício dele era para trazer o benefício para o seu próprio povo, que foi a vida eterna. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, os ímpios se colocarão do lado daqueles que servem a Deus. Claro, eu posso imaginar que existam algumas situações, sim, que estão com o objetivo de querer ajudar, de querer estender a mão, mas uma maioria é exatamente para trazer zombaria, trazer vergonha, trazer mais sofrimento, trazer mais tortura. Não é tu que é crente? Não é tu que faz isso? Aqueles que não temem a Deus não entendem que tudo o que acontece na vida dos santos é para moldar seu caráter, lapidar algum defeito, fortalecer alguma fraqueza e, consequentemente, ensinar algo. Eles não conseguem entender porque eles não têm a leitura da história humana como nós temos. Infelizmente, escutamos acusações do tipo: mas tu não é crente? E para piorar, em algumas situações, cedemos às zombarias e passamos a duvidar de verdades essenciais. Parece que de tanto escutar tais mentiras, a nossa guarda ela baixa. Parece que de escutar tanta zombaria ou tanta estratégia estabelecida de maneira maldosa para minar a nossa fé, minar a nossa esperança, minar a convicção do que nós temos em Cristo, parece que nós vamos baixando a guarda. E aí, meus irmãos, o alento para as mentiras estabelecidas dos zombadores, nós vamos encontrar a verdade no verso 9 e no verso 10. Olha só, eles zombaram nesses versos que nós acabamos de ler. E aí no verso 9 e no verso 10, nós temos a verdade de Deus sendo estabelecida diante da mentira dos zombadores. E aqui nós entramos na quarta e última verdade para o sofrimento glorioso. A quarta e última verdade para o sofrimento glorioso é: ele é confortado pela mão divina. Então vamos observar aqui no verso 9 e 10 o conforto de Deus para aqueles que lhe pertencem. E meus irmãos, eu agora entro num exercício de controle emocional, porque são 2 versos de uma beleza inigualável. Vamos ler. Verso 9 e 10. Contudo, já estou com vontade. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste quando eu, ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Acabou de ser zombado, né? Ah, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Aí o salmista diz: ó, está bem aqui o meu Deus. Aí vamos entender então, essa zombaria que ela é apresentada, a difamação, a incerteza, isso é substituído pela certeza e pelo majestoso, sublime da mão de Deus na vida dos seus. O verso 9, então, ele falando deste conforto e consolo da mão divina, a primeira parte do verso 9. Eu estou utilizando agora aqui, queridos, a Almeida Corrigida Fiel, tá bom? A Almeida Corrigida Fiel, na primeira parte diz: mas tu és o que me tiraste do ventre. Em outras palavras, a grosso modo, o salmista está dizendo: foi o Senhor que fez o meu parto. Irmãos, calma. Isso não é literal, ok? Ele está utilizando um poema para retratar verdades a respeito disto. Acabaram de perguntar, né? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Teu Deus não faz nada? Teu Deus não te livra? Ele diz: olha, mas tu é o que me tiraste do ventre. Então ele retrata o cuidado de Deus desde sempre para com o salmista. Nos primeiros fôlegos de vida, nas primeiras horas da existência fora do ventre, no primeiro impacto térmico, sonoro, tátil, visual, olfativo, o primeiro rosto, o primeiro toque, o primeiro cheiro, a primeira voz, ele retrata como o cuidado de Deus na vida dele. Ele sabia que o meu Deus está cuidando de mim desde sempre.
O meu Deus é que isso aqui é um poema, irmãos, é como se ele estivesse dizendo o primeiro alento, o primeiro abraço, o primeiro conforto, o primeiro toque, o primeiro carinho, o primeiro cheiro, a primeira voz que eu recebi foi a voz de Deus na minha vida. Está bem que o meu Deus me guardando, desde sempre. Então ele diz, eu não vou dar ouvidos a estes zombadores infelizes. Eu não vou dar ouvido porque o que me tranquiliza é o cuidado de Deus na minha vida. É Deus cuidando do seu povo, meus irmãos, antes de estabelecer a própria história da humanidade. É o cuidado de Deus derramado sobre o seu povo desde a eternidade. Um Deus que cuida do seu povo desde a eternidade não irá desamparar o seu povo em instância nenhuma, em momento nenhum. É um cuidado constante. Mas a segunda parte do verso 9, ele vai dizer também estou utilizando a Almeida Corrigida Fiel. Fizeste-me confiar, estou ainda no verso 9, estando aos seios de minha mãe. A figura aqui é da criança que está amamentando, mas ele diz, até naquela hora, que é como se eu estivesse sendo amamentado, o Senhor me fez confiar em ti. Então ele apresenta Deus como o único que é confiável. Enquanto o local de segurança retratado aqui é o colo da mãe, ele é facilmente transferido, este local de conforto, de segurança, de confiabilidade para o próprio Deus. Via de regra, é uma tarefa difícil retirar a criança dos braços da mãe, pois é um local aconchegante, um local caloroso e um local protegido. E ele diz, foi exatamente neste local, humanamente falando, mais aconchegante que poderia existir, que o Senhor estabeleceu a sua mão sobre mim. De maneira humana, um local tranquilo, um local que aparentemente nos traz segurança, mas ele diz muito pelo contrário. É exatamente aqui que o Senhor me fizeste confiar, ainda que eu estivesse aos seios da minha mãe, para mostrar de fato que independente do que os zombadores estivessem afirmando, ele só iria confiar em Deus. A confiança dele estava estabelecida no próprio Deus, e em mais nada, e mais ninguém. Verso de número 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Queridos, a Almeida Revista Atualizada diz, a ti me entreguei. Só que, infelizmente, a primeira parte aí do verso 10, ela ficaria o seguinte, sobre ti fui lançado. Ou seja, a ti eu fui entregue. E aqui o que nós temos é a passividade do salmista e a ação do agente, que é Deus. É como se ele não é que ele foi o agente motor de se entregar a Deus. Mas ele diz, Deus me entregou a Ele mesmo. Eu fui recebido, eu fui abraçado pelo próprio Deus. A ação aqui é exclusiva de Deus. Não é uma via de mão dupla, não é uma ação do salmista. Tá? Ele foi lançado desde o ventre da madre dele para o próprio Deus. É uma ação de entrega exclusiva do próprio Deus. Ele diz, por que eu vou temer? Ele disse lá, o meu Deus é que é confiável, o meu Deus que é o meu cuidador, o meu Deus é que exerce toda a ação exclusiva dele sobre a minha vida. Por que eu vou ceder às mentiras daqueles zombadores? Ele diz, eu estou tranquilo. E aí, ainda no verso 10, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. É uma entrega a Deus antes de qualquer coisa. Antes que o salmista pudesse escolher algo, ele foi escolhido por Deus e para Deus. É isso que o verso de número 10 mostra. Os zombadores estão lá, tentando minar as forças. O salmista diz, não, meu Deus é que cuida de mim. Meu Deus é que é o local de confiança. E o meu Deus me escolheu antes da fundação do mundo.
não cederei às mentiras dos zombadores. Independente do sofrimento que eu venha a passar, independente do sofrimento que eu venha a enfrentar, ele descansava e sabia nas mãos de quem ele estava guardado. Independente dos sofrimentos, ele é guardado por Deus. Desde o seu nascimento, escolhido por Deus, amado por Deus, antes que ele fizesse nada. Nada. Então essa aqui é a doutrina e a verdade que deve aquecer o nosso coração. A escolha e a proteção de Deus antes do tempo eterno. E o sofrimento de Cristo, inclusive, também, ele foi predito pelos profetas. E o contentamento não estava no sofrimento pelo sofrimento, mas no resultado que o sofrimento de Cristo proporcionou. E aí eu quero ler o último texto com os irmãos, Isaías 53, 10 a 12. Isaías 53, de 10 a 12. Fala do servo sofredor. E diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Os zombadores disseram: desça da cruz, desça da cruz. Jesus disse: não, estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, porque eu vim para morrer pelo meu povo, aqueles que o Pai me deu. Eu vim por eles. Este é o resultado do sofrimento, é o cumprimento da ordem de Deus. Independente do que eles estavam gritando e pedindo para que Cristo descesse daquela situação, Cristo disse que não faria isso, como não fez. Igreja, vimos então 4 verdades sobre o sofrimento glorioso. A primeira, ela não anula a fé. A segunda que nós vimos, ela é conectada à verdadeira fé. A terceira verdade que nós vimos, ela causa zombaria por parte dos incrédulos. E a quarta, ela é reconfortada pela própria mão divina. Igreja, eu não sei que tem tirado o teu sono. Eu não sei que está trazendo conflito entre a fé e a inquietação do sofrimento. Eu não sei se pessoas ao teu derredor têm zombado, velozmente falado, perguntando: cadê o teu Deus? Eu não sei se você tem passado por isso, passou recentemente ou irá passar. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza: que o Deus que te escolheu não irá te deixar. O Deus que te escolheu cuida de você desde a eternidade. O Deus que te escolheu te dá o afago, te dá o local de segurança, te dá a tranquilidade em meio a tudo isso. Então, da maneira que o salmista começou, eu quero terminar só com as 2 frases: Deus meu, Deus meu.